Mesmo os servos com o coração mais quebrantado diante de Deus podem enfrentar desânimo e exaustão, permitindo que as circunstâncias sobrecarreguem sua confiança em Deus. Elias, um profeta do reino do norte de Israel, testemunhou e realizou alguns dos milagres mais incríveis registrados na Bíblia. No entanto, não demorou muito para que ele sucumbisse à depressão e ao medo. Em resposta à vida de pecados do rei Acabe, Deus disse a Elias para declarar uma seca sobre a terra. Durante esse tempo, Deus repetidamente demonstrou sua provisão e cuidado por Elias, permitindo-lhe beber água de um rio que deveria estar seco e enviando corvos para trazer pão e carne para ele comer. Mas antes de continuarmos com o vídeo, te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, e ativar o sininho para receber mais vídeos bíblicos descomplicados como esse. 1 Reis 17 do versículo 1 até o versículo 7 diz: Agora, Elias, o tesbita, de Tisbe em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então veio a palavra do Senhor a Elias: Retire-se daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe disse. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Mas, depois de certo tempo, o riacho secou-se, porque não havia chuva na terra. Então, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Levanta-te, vai para Zarefate, que pertence a Sidom, e fica lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Então Elias se levantou e foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, viu uma mulher ali apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Peço-te que me tragas um pouco de água em um jarro para eu beber. Enquanto ela ia buscar, ele a chamou novamente: Peço-te que me tragas também um pedaço de pão na tua mão. Mas ela respondeu: Juro pelo Senhor, teu Deus, que não tenho pão, tenho apenas um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias lhe disse: Não tenhas medo. Vai e faze como disseste. Mas primeiro, faze-me um pequeno bolo de pão e traze-mo. Depois, prepara algo para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha do jarro não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e todos comeram por muitos dias. A farinha do jarro não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor dita por Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, uma doença tão grave que ele morreu. A mulher disse a Elias: Que tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para trazer à memória os meus pecados e matar o meu filho. Ele respondeu: Dá-me o teu filho. Ele o pegou dos braços dela, o levou para o quarto de cima, onde ele estava hospedado, e o deitou em sua própria cama. Então ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, causando-lhe a morte do filho. Em seguida, estendeu-se em cima do menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Senhor, meu Deus, peço-te que a vida deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida da criança voltou a ele. Elias pegou a criança, desceu do 2º andar para casa e a entregou à sua mãe. Ele disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus. Agora eu sei que a palavra do Senhor em sua boca é verdadeira. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi.
Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Passando algum tempo, Acabe disse a Obadias: "Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal." De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: "És tu mesmo, meu senhor Elias?" "Sou", respondeu Elias. "Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui." "O que eu fiz de errado?" perguntou Obadias, "para que entregues o teu servo Acabe para ser morto?" "Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E, sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até o meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui. Ele vai me matar." E disse Elias: "Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe." Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: "É você mesmo, perturbador de Israel." "Não tenho perturbado Israel", Elias respondeu. "Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora chame todo Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo e reúna 450 homens que falam em nome de Baal e 400 homens que falam em nome da deusa falsa Zerá, que comem à mesa de Jezabel." Então, Acabe anunciou a convocação a todo o povo de Israel e reuniu os homens que falavam em nome dos deuses falsos no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: "Até quando vocês ficarão divididos entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no." O povo, no entanto, não lhe respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: "Eu sou o único homem que ainda fala em nome de Deus, mas aqui estão 450 homens que falam em nome de Baal. Tragam-nos 2 novilhos. Eles podem escolher um novilho para si mesmos, cortá-lo em pedaços e colocá-lo na lenha, mas não devem pôr fogo nele. Eu prepararei o outro novilho, o colocarei na lenha e não porei fogo nele. Então, vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus." Todo o povo respondeu e disse: "Isso é uma boa ideia." Então Elias disse aos homens que falavam em nome de Baal: "Escolham um novilho para vocês e preparem-no primeiro, pois são muitos. Depois, invoquem o nome do seu Deus, mas não coloquem fogo nele." Eles pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Em seguida, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: "Ó Baal, responda-nos." Mas não houve voz, ninguém respondeu. Eles saltavam e dançavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ele disse: "Gritem mais alto, pois ele é um Deus." Pode ser que ele esteja pensando profundamente, ou que esteja ocupado, ou que tenha saído de viagem, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então eles gritaram mais alto:
e conforme seu costume, se feriram com espadas e lanças até que o sangue escorresse sobre eles. Quando o meio-dia passou, eles continuaram clamando até o tempo da oferta da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu, ninguém ouviu. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Ele reconstruiu o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Em seguida, Elias pegou 12 pedras, de acordo com o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Com as pedras, ele construiu um altar em nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 22 medidas de semente. Então ele preparou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Ele disse: encham 4 jarros com água e despejem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Então ele disse: façam isso uma segunda vez. E eles fizeram uma segunda vez. Ele disse: façam isso uma terceira vez, e eles fizeram uma terceira vez. A água fluía ao redor do altar e enchia a trincheira. Quando chegou a hora da oferta da tarde, Elias, o homem que falava em nome de Deus, aproximou-se e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje seja conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas por tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que converteste os seus corações novamente. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e a água que estava na trincheira. Todo o povo caiu com o rosto em terra e exclamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há o som de muita chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, inclinou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: vai olhar para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não há nada. 7 vezes Elias disse: volta. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está subindo do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha num instante. O céu ficou negro de nuvens, soprou um vento forte, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e partiu para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, que apertou o cinto e correu à frente de Acabe até Jezreel. Aquilo que Elias tinha feito foi contado a Jezabel por Acabe. Ele lhe contou como Elias havia matado com a espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me façam isto e ainda mais, se amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste a cada um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele mesmo viajou por um dia para o deserto. Chegou e sentou-se debaixo de uma tamareira. Lá, ele pediu para morrer, dizendo: já é o bastante, Senhor. Toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando deitou e dormiu sob a tamareira, um anjo tocou nele. O anjo disse: levanta-te e come. Então Elias olhou e viu ao seu lado um pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor veio novamente uma segunda vez, tocou nele e disse: levanta-te e come, pois essa jornada é demais para ti. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e foi fortalecido por aquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Ele chegou a uma caverna e ficou lá. A palavra do Senhor veio a ele e disse: o que estás fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso em servir ao Senhor,
o Senhor dos Exércitos, pois os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os profetas, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Então o anjo disse: Vai e põe-te no monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava. Um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Então uma voz veio a ele e disse: O que estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso em servir ao Senhor, o Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os profetas, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. O Senhor disse a ele: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael para ser rei da Síria, unge a Jeú, filho de Nimsi, para ser rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para profeta em teu lugar. Jeú matará quem escapar da espada de Azael, e Eliseu matará quem escapar da espada de Jeú, mas eu deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Algum tempo depois Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Você fez um pedido difícil, mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Somos humanos, assim como o profeta Elias. Ficamos exaustos, e quando nossas mentes e corpos cansam, podemos nos sentir sobrecarregados. No entanto, o Deus que nos criou, conforme diz o Salmo 103 versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus nunca se esquece de suas promessas para nós, mesmo quando esquecemos da bondade do Senhor. O profeta Elias estava ciente da idolatria em Israel. Ele sabia que o tempo do juízo havia chegado. Ele também sabia que a seca e a fome estavam a caminho para devastar Israel. Ele sabia disso porque havia anunciado o juízo de Deus. Tudo isso aconteceu durante um período muito triste na história de Israel,
quando o povo praticamente virara as costas para Deus e seu rei tinha pecado abertamente contra o Senhor. Imagine a coragem que foi necessária para um homem orar por juízo sobre seu próprio povo, confrontar um rei ímpio e depois ficar diante de centenas de profetas falsos questionando seu amor a Deus. Embora o Senhor tenha levado Elias ao céu há muito tempo, este corajoso profeta continua a proclamar que a verdadeira liderança, amor a Deus e fé pode exigir ficar sozinho e proclamar verdades difíceis. Que Deus possa abençoar fortemente sua vida e de sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, e ativar o sininho para receber mais vídeos bíblicos descomplicados com esse. Até a próxima. Paz e graça.